porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Jesus possa nos envolver em mais esta noite de encontro nesta casa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou obrigatoriamente ter que falar com o microfone, né? Detesto, mas tudo bem, vamos lá. Bem, meus irmãos, nesta noite o que nós temos para dizer para vocês? Jesus, esse Espírito magnânimo, tão representativo que os Espíritos nos garantem no livro dos Espíritos, que é o nosso maior modelo e guia. Jesus, quando esteve entre nós, muitas pessoas podem afirmar que o que ele disse foram meras palavras poéticas. Mas esse Espírito grandioso, ele não teria tempo de vir aqui à Terra para dizer simplesmente poesias. O que ele veio dizer, ele disse em pouco tempo, porque Jesus não falou muito. A gente acha que ele falou muito, mas ele falou bem pouco. Quantos anos viveu Jesus, meus irmãos? Quantos? 33. Quantos anos ele pregou? E nesses 3 anos ele disse coisas importantíssimas. Detalhe, ele pregou durante 3 anos e pregou através da Palestina. O que era a Palestina na época de Jesus? Uma faixa mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro. Para ir de uma ponta a outra do estado do Rio de Janeiro, a pé, veja bem, a pé não era tão fácil, né? Uma região áspera, sem muita água. Ele caminhava e ia pregando. Mas Jesus não tinha muito tempo a perder. Por isso que ele não escolheu poesia para falar para nós. Todas as suas frases eram importantíssimas e traziam um aprendizado extraordinário para todos nós. Muitos de nós podemos achar que era simples poesia, mas não é. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu vou contar para vocês uma experiência que eu ouvi de uma médica, onde ela prova cientificamente uma das frases de Jesus, usando a ciência e a medicina para provar. Porque, meus irmãos, Jesus levou 1000 anos preparando a sua reencarnação. 1000 anos. Não porque ele não pudesse reencarnar a hora que ele bem quisesse. Por causa de nós. Nós não aguentaríamos o poder vibratório de Jesus. Ele precisava preparar a nós para recebê-lo. Ele preparou durante 1000 anos a sua vinda para a Terra. Imaginem alguém que já preparou a sua vinda para a Terra durante 1000 anos, vinha aqui dizer simplesmente poesias. Ele tinha algo importante para dizer. Meus irmãos, vocês sabem quantos sermões Jesus fez? 5? Não, são 7. Ah, são 7. Bom chute, aproximou-se. Vamos 7. Jesus fez sermões somente quando encarnados? Quando encarnado? Depois que ele morreu, ele fez mais 2. Foram 5 durante o período encarnado, mas depois que ele morreu, ele fez mais 2. Ele apareceu lá para os 500 da Palestina, né? Tem tudo isso na Bíblia. Quem é católico, né, protestante, conhece muito bem. Quantas histórias Jesus contou? Alguns falam 49, outros um pouco mais, um pouco menos, não é? Mas veja bem, foram 49 histórias, 7 sermões. Não foi muito, mas todos eles extremamente significativos. Por que eu conto isso? Porque eu estou dizendo sobre a importância de entendermos que Jesus não veio dizer somente frases poéticas. Porque uma companheira nossa, espírita, médica, do estado do Rio de Janeiro,
quando cursava o seu curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou de uma aula de genética. Na aula de genética, o professor expôs a ideia da teoria da evolução. De Darwin, né? Começou a escrever sobre a teoria da evolução e relatou a todos que ali estavam. Em certo momento, um grupo de alunos levantou-se e disse: professor, com licença, nós gostaríamos de nos retirar da sua aula. O professor disse: mas por quê? Porque nós não aceitamos a teoria da evolução. Somos crentes. E os crentes não acreditam na teoria da evolução. Por isso nós vamos nos retirar da sua aula. Se retiraram. Diz ela que o professor parece que não se incomodou muito com aquilo. Parece que ele já tinha vivido aquilo outras vezes nas suas aulas. E continuou com a sua aula. Terminado a sua aula, ele saiu e os alunos que ficaram ali na sala de aula começaram a discutir sobre a atitude daqueles colegas que haviam se retirado da sala. E um dos alunos chegou para o grupo e disse assim: mas que coisa, não? Que coisa esses alunos que se retiraram, que falta de respeito. Eu acho que gente assim, que é evangélica, não deveria poder entrar no curso de medicina. Não poderia. Tinha que ter lá uma cláusula que não poderia. Aí ela falou assim: bem, aí ela era uma aluna, falou: olha, eu discordo com você. Pelo que você está me falando, você está sendo tão rigoroso quanto eles. Aí ela falou assim, ele falou: mas imagina, você está fazendo medicina, não vai me dizer que você acredita em Deus. E ela falou: eu acredito. Como alguém que faz uma ciência como a medicina acreditar em Deus? Ela falou: olha, posso dizer uma coisa? Existem religiões e religiões. A religião, ela é espírita, que eu frequento, acredita em Deus e prova a existência de Deus. Aí ele falou assim: não vai me dizer que você também acredita em Jesus Cristo. Ela falou: mas é óbvio, a minha religião, eu sou espírita cristã. Aí o rapaz disse: como assim? Você é espírita cristã? Você não imagina, entrando no curso de medicina, que Jesus foi um personagem criado pelos homens para enganar? Ela falou: não, eu não posso acreditar. Eu tenho certeza que Jesus existiu. Inclusive, tudo que ele disse é muito verdadeiro. Ela falou: imagina, as frases que o homem disse que Jesus disse é tudo poesia. Não tem nada a ver com a ciência. Imagina. Ela falou: olha, eu discordo. Tudo que eu tenho aprendido dentro da doutrina dos espíritos me diz que isso que você está dizendo é um absurdo. Aí ele falou: tá bom. Já que você acha que o que eu estou dizendo é absurdo, topa uma aposta. Ela disse: que aposta? Eu vou escolher uma frase de Jesus. Se você provar para mim que ela é verdadeira cientificamente, eu dou o braço a torcer. Ela pensou. Eu topo, vai, manda aí a frase. Aí o rapaz pensou: essa daqui. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E então, ela falou: tá bom, topado. Mas aí ele falou: espera um pouquinho, só não esqueça de uma coisa. Ciência para mim só é física, matemática, química e medicina. Essa coisa de psicologia não é ciência. É coisa da invenção da cabeça do homem. Você não pode usar psicologia. Ela falou: tá bom. Então, dispersou-se a aula. Ela foi, então, e o rapaz disse: você tem 4 semanas, tá, para provar para mim. Falou: tá bom. Passou a primeira semana e ela não tinha a mínima ideia de como provar para aquele rapaz a frase de Jesus. Passou a segunda semana e nada. No final da segunda semana, chegando à faculdade, um grupo de pessoas a acolheram e falaram: minha irmã, seja bem-vinda. Nós frequentamos a congregação aqui
ao lado. Nós somos da Igreja Católica aqui do bairro, sabe? Nós lá estamos orando para você, porque você vai defender os religiosos. Ela falou, como assim? Você não está sabendo? Vai ter um debate público. É no anfiteatro da faculdade. Até o reitor vai estar presente. Ela falou, não estou sabendo de nada disso. Olha a proporção que tomou a coisa. Aí, mais uns dias se passaram, ele encontrou um grupo de evangélicos. Olha, nós colocamos o seu nome todos os dias na oração lá, porque você vai conseguir. Ela falou, meu Deus, que responsabilidade assumir. Entrou a terceira semana. Chegou no final da terceira semana e ela não tinha ideia nenhuma ainda. Ela falou, ai, meu Deus, me ajuda. No final daquela semana, ela vai para uma aula de farmacologia. E o professor entra na aula e escreve na lousa, analgésicos. E foi nesta aula que ela teve a ideia. O que eu vou relatar para vocês, que é o que o professor explica cientificamente para ela, é o que ela usou para convencer aquele rapaz que deu o braço a torcer de que a frase de Jesus é verdadeira, não é uma poesia. Então o professor entra e diz assim, para que servem os analgésicos? E a turma, ora, para diminuir a dor. E o professor diz, bem, vocês estão corretos, mas o que é a dor? Aí já se embarraram, né? Aí o professor, médico, catedrático, fala assim, a dor é um alerta fisiológico de ausência de saúde. Eu não sabia, fiquei sabendo que é indicação que não tem saúde, não é indicação de doença. Doença seria um alerta patológico. E o professor diz, é fisiológico. É o organismo que te avisa, alguma coisa está errada. E aí o professor começa a explicar. Quando uma pessoa sente dor, aquela região afetada pela dor envia informações para a medula. Na medula há um painel de controle. É como se fosse um portão. Este portão está diretamente ligado a uma região do cérebro, a região antiga do cérebro, chamada de arqueococcus. Arqueo vem de arqueologia. Onde o professor explica, no arqueococcus estão ligados todos os sentimentos, todas as reações humanas comparadas ao animal. Portanto, se o animal tem medo, tem ou não? Aonde está o medo no nosso cérebro? No arqueococcus. O animal sente angústia e tristeza? Aonde está? O arqueococcus. O animal tem raiva? É aí que está também, o arqueococcus. Tudo aquilo que está relacionado ao animal irracional está nessa região. E a medula, quando você sente dor, é porque informações eletromagnéticas passam por este painel, ou este portão de controle, e vão para o arqueococcus. Lá está a dor. Porque o arqueococcus ele envolve o sistema analgésico central. Quando você sente dor, o arqueococcus é acionado e neste momento o sistema analgésico central libera endorfinas e dopaminas que correm pela corrente sanguínea e vão atingir a região da dor. O que acontece? Quando dói, você toma o analgésico, é para aumentar a produção do sistema analgésico central. Muito bem, aí o professor explica. Só que as pessoas sentem dor de forma diferente. Eles falam, mas como assim, professor? É da seguinte maneira. Veja bem, eu já disse para vocês que a dor é um sistema, é uma informação fisiológica. O que é isso? Imagina que nós tenhamos uma chapa quente aqui. A pessoa põe a mão na chapa quente, imediatamente, opa, está queimando. O que aconteceu? Informações eletromagnéticas foram para o centro da medula. A medula envia informações para o arqueococcus. E o arqueococcus incentiva o sistema analgésico central, que libera as endorfinas e dopaminas, que diminuem quem? Ou fala, opa, tem alguma coisa errada, tem ausência de saúde.
Se não fosse isso, você colocava a mão na chapa e ia cozinhar a sua mão até assar. Vocês estão sentados todos aí. De vez em quando vocês não dão uma mexidinha na bundinha assim, porque dói? O que está acontecendo? A dor, a ausência de saúde envia informações para a medula. Há um painel, um portão de controle, que leva essa informação ao arqueocóccix. O arqueocóccix diz, tem sintoma de dor. Vamos enviar, o sistema analgésico central libera endorfinas e dopaminas, diminuindo quem? A dor. Só que às vezes não é suficiente, então é por isso que a gente muda de vez em quando de lugar. Se a gente não tivesse isso, sabe o que ia acontecer? A gente ia ficar sentado no mesmo lugar e ia criar um hematoma imenso no bumbum da gente. Deus fez tudo muito corretamente. Bom, e o professor prossegue. Veja bem, se nós carregarmos o nosso arqueocóccix, a atividade cerebral que nós temos na nossa vida, no arqueocóccix, esse arqueocóccix fica sobrecarregado no cérebro. O que acontece com o sistema analgésico central? Fica pouco relaxado, não produz endorfinas e dopaminas suficiente. O que acontece com esse portão de controle da dor? Fica muito aberto. A dor é intensa, dói muito. Quando você relaxa o arqueocóccix, o sistema analgésico central relaxa, e o que acontece com o portão de controle? Ele se fecha. Lógico que ele não fecha 100%, mas ele se fecha. Quer dizer que quando ele fecha 80%, você sente 80% menos dor do que deveria sentir. Porque o seu arqueocóccix permite que o sistema analgésico central libere mais endorfinas e dopaminas. Portanto, você sente menos dor. E aí, o professor conclui, se vocês concentrarem a atividade cerebral de vocês no arqueocóccix, o que vai acontecer? A dor sempre vai ser muito intensa. E lá no arqueocóccix está o quê? A raiva, o medo, a angústia do aquilo que é ligado ao animal. Só que o ser humano tem uma outra parte do cérebro, chamado novo córtex. O novo córtex é onde estão todas as relações humanas, os sentimentos humanos, as sensações humanas que o animal não tem. Aonde está a esperança? No novo córtex. Onde está a caridade? No novo córtex. A fraternidade, o calor humano, no novo córtex. A amizade está lá. Portanto, o professor conclui, se vocês concentrarem, se a pessoa, o ser humano, concentra a sua atividade nas situações relacionadas ao novo córtex, o que acontece com o arqueocóccix? Fica relaxado. Consequentemente, se produz o quê? Mais endorfinas e mais dopaminas. Portanto, o que acontece com aquele portão de controle na medula? Fecha. O que acontece com a dor? Diminui. Voltemos à frase de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A dor com Jesus dói menos? Dói ou não dói? Jesus, através do seu evangelho, desperta em nós a atividade cerebral aonde? No novo córtex. O arqueocóccix relaxa. Consequentemente, dopaminas e endorfinas são mais liberadas no nosso organismo. Consequentemente, o portão de controle faz o quê? Fecha. A dor diminui. Por isso que a pessoa que tem câncer, dor profunda, mas que concentra a sua vida no evangelho, dói menos. Tem menos dor. Mas como ela consegue? Por isso que quem perdeu o seu ente querido e concentra a dor, ou concentra a sua atividade cerebral no novo córtex, na esperança do reencontro, na esperança de que a vida continua, no amor, no oferecer a mão àqueles que ficaram,
O que acontece com o arqueocóccus dessa pessoa? Relaxa. Endorfinas e dopaminas são liberadas no organismo. O que acontece com a dor, mesmo que seja moral, ela diminui. Portanto, o fardo com Jesus é mais leve. Ali ela prova, cientificamente, o que Jesus tinha dito não era poesia. Era verdadeiro. A mais pura verdade. E ela usa a medicina, né? Eu não sei dizer as palavras, porque ela é médica, então ela usa termos muito técnicos. Eu não tenho todos os termos técnicos, porque eu não sou médico. Mas é para a gente perceber que Jesus não disse poesias. Que a dor que nós sentimos, seja ela física, moral, emocional, se nós colocarmos para nós a nossa atividade cerebral na prática do bem, na prática do Evangelho, a dor, ela se torna menor. O sofrimento é menor. O fardo é menor. Portanto, carregar uma sacola muito pesada numa ladeira íngreme, concentrando a nossa atividade no novo córtex, nas propostas do Evangelho, é mais leve. Porque assim, a gente pega a sacola, começa lá embaixo, né? Não dói nada, porque tá no meio da... Já começa a doer a mão. A gente já começa a reclamar, né? Ai, que raiva de carreira. Pronto, vai doer mais ainda. Quando você chegar lá em cima, você já não aguenta mais. Você está com ódio daquilo. Aonde você está concentrando a sua atividade? No arqueocóccus. Portanto, a dor é maior. Agora, a pessoa que leva aquela sacola sem reclamar, olhando para a natureza que está em volta na rua, pensando nas coisas boas da vida, pensando que vai chegar em casa com aquela sacola, vão estar os filhos, onde você está levando alguma coisa para eles comerem. Dói, mas dói menos. Por isso que o fardo com Jesus é mais leve. E o jugo, então, não podemos nem dizer. Não é? É verdadeiro. Jesus não veio dizer poesia. Ele não tinha tempo. Ele precisava dizer para nós o que nós precisamos ouvir. É que a nossa pequenez espiritual não permitia naquele momento que nós entendêssemos tudo. Mas hoje, pela transformação que o nosso planeta está passando, nós temos obrigação de entender o Evangelho do Cristo. E esta é a proposta. Nós somos responsáveis pela dor que sentimos. Não adianta, mas dói tanto, você não passa pelo meu problema. Não passo mesmo. Mas pode doer menos. Basta a gente querer e ter força de vontade. Não é fácil querer realmente, porque às vezes a dor é intensa, mas nós podemos diminuir. Uma boa noite a todos, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver. Que a verdadeira unidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, a
aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos, me ensine a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.